Esse episódio foi trazido em parceria com a Impulso Neto, plataforma gratuita para impulsionar o seu crescimento profissional. Olá, mundo! Seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag. Eu sou o Luiz Gonçalves e hoje a gente vai falar sobre programação funcional. Esse é um episódio que há muito tempo a gente estava querendo trazer aqui para o episódio, muita gente comentou na comunidade. Já faz, na verdade, muitos anos, até da época que a gente estava no Slack, eram nos conteúdos que as pessoas tinham pedido pra gente trazer e finalmente está chegando aí na sua timeline. E, obviamente, eu não manjo muito disso, então eu não estaria aqui sozinho falando com vocês. Eu estou aqui com o nosso time maravilhoso de hosts. Primeiro, ele, o guru rico, CEO e dono de várias tecnologias, Clécio Martinkowski. E aí? Olá, mundo! Olha, se eu for o dia tão rico quanto o Luiz me descreve nas aberturas aqui, eu tô feliz, hein, pessoal? Eu sou rica! Mas hoje a gente vai descobrir, então, como é que a gente faz um software que funciona, é isso mesmo? É funcional, pô. Olha o segredo, hein? Olha só, estamos aí. O Clécio diz que não é rico, na verdade ele fala que ele é Ponta Grossa, ele comprou o Ponta Grossa, ele comprou a cidade. E nós estamos aqui com a Iana Gonzaga fazendo a correção, sempre brincamos Dona Grace, ela não é a Dona Grace, ela é Iana Gonzaga, a nossa querida Agile Coach maravilhosa que está aqui conosco hoje. E aí, Iana? Olá, mundo! Vamos entender como é que realmente funciona. Será que funciona mesmo ou a gente tem que empurrar? Na minha máquina funciona. E nós estamos aqui mais uma vez com uma presença ilustre do Jorge Guimarães, que já participou conosco aqui no PodTag e hoje está trazendo aí mais conteúdo maneiro pra gente. Boa noite, Jorge. Tudo bem contigo? Tudo bem. Olá, mundo, né? Hoje vamos falar de programação funcional, mas que funciona, né? Vamos falar de Elixir e tal, que a gente sabe que funciona bem. Olha só. Olha só. Começou bem, né? Em PHP não funciona, só no Elixir. Pronto. Olha só. E, bom, antes da gente começar, você já sabe aqueles recadinhos de sempre. Primeiro, a gente tem uma comunidade maravilhosa e divertida no Discord. Você vai acessar podtag.com.br e vai entrar na nossa comunidade do Discord. A gente fala de dev, de tech, mas a gente também tem outros canais diferentões, como o canal de desabafos, pra você falar do seu dia, tá precisando aí de um conselho. A gente pode falar de séries, filmes, músicas. É bem engraçado, a gente fala sobre muita coisa. E nós estamos sentindo falta de vocês. Nós temos uma audiência muito grande e a nossa comunidade lá tem uma galera que participa ativamente, mas a gente quer conhecer mais de vocês. Então entrem na comunidade, se apresentem e aproveitem aí tudo que a gente tem lá. Lembrando também que esse episódio é trazido pela Impulso Network, que também é uma comunidade, uma plataforma voltada para profissionais de tecnologia, que oferece vários benefícios para nós, podtaggers. Então entra lá em impulso.network ou acesse impulso.link/podtag. E no agregador que você estiver nos ouvindo, deixa seu comentário, deixa suas estrelinhas, porque isso faz com que a gente apareça para mais pessoas. O Jorge já participou conosco no episódio sobre Code Review. Se você ainda não ouviu, o link vai estar no nosso site para você ouvir esse episódio. Foi um dos episódios mais legais que a gente já gravou. E hoje a gente vai estar falando sobre programação funcional. Para quem não conhece, o Jorge, ele é um dos co-criadores do Elixir. Elixir? Tô aprendendo a pronunciar corretamente. E ele tem aí bastante bagagem para falar sobre programação funcional e por isso está aqui na bancada conosco hoje. Jorge, se apresenta um pouquinho mais, fale além do que eu falei, pro pessoal conhecer um pouco mais aí teu trabalho. Eu, em 2009, fundei junto com alguns amigos a Plataforma Tech, uma consultoria de software que ficou bem famosa aí no mundo de Ruby, no mundo de metodologias ágeis e também no mundo de Elixir, porque a linguagem Elixir foi criada lá dentro pelo meu sócio José Valim. Você falou que sou co-criador, também não é bem assim não, né? Eu criei a empresa, né, que patrocinou a linguagem, então o mérito aí é do Valim, todo dele. Mas eu acompanhei, obviamente, o início da linguagem, sempre conversei bastante com ele e tal, e tive que aprender, né, a linguagem, a programar e tal em Elixir, e a Plataforma Tech foi responsável aí por, né, foi a empresa por trás do Elixir. Esse ano ela foi vendida, rolou um processo de acquire pela Nubank, a Nubank comprou aí os talentos da empresa, e eu já tinha feito uma spin-off da Plataforma Tech e criado uma nova empresa que chama Source Level. No episódio passado que eu participei de Code Review, a empresa se chamava Ebert ainda, tinha um outro nome. Hoje a gente chama Source Level, e nós fazemos revisão de código automatizado e métricas aí de time, né, para produtividade, performance, processo, como que a galera tá andando, melhoria contínua tá funcionando ou não, que é uma coisa meio polêmica aí no mundo, né, de dev. Então, esse é um pouquinho aí da minha trajetória e é por isso que eu tô tão ligado aí em Elixir ou Elixir, tanto faz. Eu acabo chamando de Elixir
Elixir, mas pode chamar de Elixir também, sem problema nenhum. Pagando as contas pode chamar de Clayton, né? Pô, não, show de bola. Lembrando, ao ouvinte, que os links aí citados vão estar aqui no site, né, podtag.com.br. Bom, pra gente entrar então no tema de hoje, eu acho que é legal pra gente poder nivelar o assunto pra quem não conhece. O que é programação funcional? É um paradigma? É uma metodologia? O que é essa parada? Programação funcional acaba sendo um paradigma, né, de linguagem, de como você vai estruturar as funcionalidades da sua linguagem de programação e também o runtime, né, ou seja, onde essa linguagem vai rodar, né, você precisa ter as duas coisas funcionando bem. E aí, acho que se a gente for pegar aí um overview aí de linguagens funcionais, a gente pode citar aí que quando você cria uma função, você consegue, a gente chama que a função é um cidadão de primeira classe, né, que isso significa o quê? Que a função, ela é tão especial ali dentro daquela linguagem que você consegue encapsular ela e jogar, por exemplo, numa variável, passar ela como argumento para outras funções, receber funções como resultado de funções e conseguir até criar funções que modificam o código dentro de outra função que é passada para ela e coisa e tal. Então, você começa a lidar com funções para lá e para cá dentro do código, por isso que chama, né, programação funcional. E aí, né, ao contrário do orientação a objetos, você não tem ali o objeto e o método, né, que a gente fala que seria a função que atua naquele objeto. Então a gente chama tudo de função, não chama de método. E aí acho que um outro ponto legal de mencionar, bem, tem várias características, mas essas duas características que eu gosto sempre de começar, que é função como cidadão de primeira classe, e a outra característica é que normalmente as linguagens funcionais também trazem a tal da imutabilidade, né? Ou seja, quando você declara uma variável, aquela variável tem aquele valor e você não pode modificar ela mais. Elixir você consegue fazer o rebinding que a gente fala, mas aquele valor está travado no tempo para aquela variável, e isso traz uma série de implicações aí para o teu código, para as outras funcionalidades da linguagem, para o seu runtime, coisa e tal, mas aí a gente vai trocando uma ideia aí. Não, legal. E assim, dentro dessa pegada da programação funcional, você já citou aí a respeito da diferenciação dela frente a um outro paradigma que é bem comum, que é a orientação a objetos, né? Mas aí eu gostaria de saber em que cenário que ela é vantagem, o que ela apresenta de vantagem frente aos outros paradigmas, e aí até não colocando apenas orientação a objeto, mas o próprio procedural também, né? Que ainda é muito utilizado em script de banco ou até em alguns softwares, né? O modelo procedural. O que ela apresenta de vantagens e por que eu deveria aplicar ela? Em quais cenários ela se aplica melhor? Cara, ótima pergunta. A gente até esquece do procedural que, enfim, muita gente usa ainda, né? Tá aí todo mundo sofrendo, né? Entre aspas, né? Com isso. Mas eu acho que a grande sacada das linguagens funcionais, da programação funcional, é você evitar estado. Então eu vou explicar melhor. Quando você tem um objeto, você instancia um objeto com uma série de parâmetros, você chama alguns métodos dele e tudo mais, você está alterando, né, propriedades, características daquele objeto, que são lá os accessors, você vai acabar alterando variáveis locais daquele objeto, e um objeto é diferente do outro, né, você não tem essas características, esses valores? Esses valores que estão lá dentro, encapsulados dentro do objeto, podem ser diferentes, né. E aí quando você vai para o jeito funcional de pensar, você fala assim, pô, isso é muito ruim, porque eu não gosto de guardar estado, eu prefiro que as coisas sejam mais explícitas, então eu não tenho essa representação de um conjunto de dados encapsulado e eu acesso eles através de métodos que podem ser, né, readers, ou podem ser métodos que fazem alguma ação com aquele objeto, mas eu não sei o que está lá dentro e tal. E aí quando você vai para a linguagem funcional, você acaba tendo valores mais explícitos. Então assim, se você está lidando com, legal, eu preciso ter dados aqui para passar de um lado para outro, função para outra. Esses dados estão explícitos. E aí é legal que ele está explícito usando construções de tipos primitivos do sistema. Então você está usando, sei lá, uma lista, um inteiro, uma string, e você não está... E você tem ali aqueles valores disponíveis para você, e você passa para uma função, pega aquele resultado, passa para outra função, que vai, sei lá, filtrar algum resultado ou outro e tal. Isso pode parecer a mesma coisa, mas na hora que você vai escrever um software um pouco mais complexo, e aí é uma opinião minha, lógico, né? Eu acabo percebendo que você tem uma clareza melhor do que é que você está
está recebendo, o que você vai retornar de valor, qual que é a transformação que você vai fazer dentro daquela estrutura de dados, né? E não fica nada muito escondido. E aí o pessoal, né, os puristas de programação funcional também tem aquele conceito também de linguagem funcional pura, que não tem efeitos colaterais, né? Ou seja, esse é um conceito legal também, um pouco mais, às vezes um pouco complicado de entender, que o pessoal chama de efeito colateral por exemplo, eu rodo uma função, se eu rodar a mesma função com os mesmos argumentos, eu vou ter o mesmo resultado dela. O que isso significa? Tá tudo bem explícito, né? Aqueles argumentos ali vão determinar a saída da minha função, e essa minha função também não vai escrever nenhum estado escondido, e aí teoricamente não pode nem escrever no banco de dados, não pode nem escrever um arquivo em disco, não pode nem printar na tela, porque esses são efeitos colaterais que você está criando, né? Então linguagens funcionais têm um outro jeito de lidar com esses efeitos colaterais. Tudo isso, essas regras, essas restrições, né? Você pode pensar, pô, que saco, né? Ter que ficar né? Sendo super restrito assim, acaba, na verdade, te libertando de muito, muito pequeno problema e muito que vai acumulando no seu código e te liberta de pensar assim, legal, se eu tô nessa função, eu sei exatamente o que ela precisa para rodar, porque tá tudo explícito aqui nos meus argumentos. Então funciona tipo uma função matemática, que ela não altera e você não pode alterar de jeito nenhum. Exatamente, é parte da ideia dessas funções puras. Mas ela pode ser modificada, né? Por exemplo, ela vai ser criada e a partir dela pode-se criar outra. Pode-se criar outra, mas a ideia é aproximar essa ideia de construção matemática mesmo, de argumentos, e vai dar sempre o mesmo resultado e tal. Lógico que no caso de aplicações, né, web, mobile, desktop e tal, você sempre tem interação com o mundo externo, né? Só aquela declaração da função não basta, né? Porque você precisa acessar um banco de dados, precisa ler de um arquivo alguma informação e tal. Então não é exatamente igual a uma função matemática, mas está bem explícito ali. No Elixir mesmo, né? Se você precisa de alguma informação vinda do banco de dados ou vindo da conexão HTTP, né? Então vamos pensar assim, framework web do Elixir, que é o Phoenix. Todo lugar que você precisa de uma informação de cookie do usuário, por exemplo, a função que vai lidar, que você está escrevendo, ela vai receber um argumento que é uma estrutura de dados que representa, por exemplo, toda a negociação HTTP, com os headers, com as respostas e tal. Então tá tudo ali bem explícito, né? Você não precisa adivinhar que magicamente você tem acesso a um objeto request, por exemplo, que tem todas as informações que você precisa ali. Vai estar explícito no argumento da função. Certo, legal. E assim, olhando para essa questão, você comentou uma das vantagens, que é essa parte de estar explícito. Até salientando assim, eu acho muito legal isso, porque a gente entrou num mundo, principalmente quem como eu veio do mundo Java, que virou-se comum ter muita coisa implícita, né? Então, eu recebo um parâmetro e eu retorno alguma coisa. Mas como é que você sabe que é o usuário? Eu retorno alguma coisa com base no usuário. Como é que você sabe quem que é o usuário? Foi injetado pra mim ali. Como é que você sabe que o cara tinha permissão? Foi injetado no outro canto. Então, tipo, a maior parte do estado necessário para executar aquele processo computacional é implícito ao que você tá passando, né? Então você passa só um pequeno valor, a mágica acontece. Isso é muito legal quando a mágica funciona, mas é um problema muito grande quando ela não funciona, porque você não sabe de onde que tá vindo o erro, né? E isso acaba se tornando, assim, até um pouco complicado quando você tá num processo de debug. Então esse fato de você estar explicitando as coisas seria uma vantagem significativa do funcional aí para manutabilidade, é isso? É isso mesmo, faz você criar softwares mais complexos, com uma facilidade de você pegar e entender esse código depois, ou se outra pessoa vier precisar dar uma manutenção nisso, ela vai entender mais fácil esse código. Tem uma outra vantagem que eu acho que como é mais fácil de entender, você consegue modularizar melhor isso e reaproveitar melhor pedaços do código, porque você não tem nada mágico vindo de nenhuma parte do sistema que, se você talvez usar em outra parte da tua aplicação, você não vai ter disponível essa mágica, né, de injetar coisas, por exemplo. E eu acho que acaba facilitando facilitando bastante a criação de aplicativos de bases de código cada vez mais complexas. E aí eu acho que acaba... Aí eu gosto sempre de brincar bastante com a ideia de microserviços, né? E aí eu acho que você não precisa ficar criando tanto microserviço assim, porque você vai ter uma base de código coesa, com regras complexas, mas relativamente fácil de entender. Então, assim, para mim a principal vantagem é você conseguir escalar
a sua base de código sem precisar usar artimanhas aí, workarounds como quebrar em microserviços, usar mensageria e tal, e aí naturalmente você vai criar uma solução mais complexa. Então eu acho que você consegue ter... Então, por exemplo, o exemplo que eu gosto de dar, o WhatsApp. O WhatsApp foi escrito em muita coisa dele e tal, no começo era em Erlang, e aí quando ele foi vendido pro Facebook, tem um artigo que, se não me engano, fala que eles tinham 10 ou 12 engenheiros de software suportando aí o WhatsApp, uma aplicação que tinha bilhões de usuários, mandando bilhões de mensagens e tal. Por quê? Porque usava a linguagem funcional, usava o Erlang, que tem um runtime muito bom para rodar aplicações distribuídas, concorrentes, a gente pode chegar lá, e acho que essa é a grande vantagem, assim, quando você entra de cabeça nesse mundo funcional. Ou é porque é os únicos 12 programadores Erlang do mundo também, né, cara? Pode ser uma opção. Mas aí veio o Elixir pra resolver isso, tem problema não. Eu vou muito em evento de Elixir, eu gosto de ir, especialmente nos Estados Unidos e tal. O pessoal da Erlang Solutions, né, eu conheço o Francesco, que é o CEO de lá, e ele fala que o Elixir, ajudou bastante o pessoal de Erlang, porque Erlang tem aquela barreira de entrada muito alta, né, de você entender os conceitos e tal, e o Elixir acabou suavizando isso, porque ele é muito parecido com outras linguagens aí, Ruby, Python, né, você tem um ferramental de desenvolvimento muito bom, tem um framework web muito bom para você trabalhar, então você consegue ir pisando aos poucos, né, na piscina, né, e aí você entra, depois você mergulha de cabeça e tal, e aí facilitou pro pessoal do Erlang também. E assim, até puxando um gancho, uma coisa que você comentou, queria pegar uma das primeiras coisas que você colocou, que é a ausência do Estado, né, cara? Isso até é um ponto que quem acompanha aqui o podcast deve estar pensando, lembrando tanto no episódio de Kubernetes, que eu comentei a respeito da importância de uma aplicação ser stateless, né, como que isso dá escalabilidade, quanto no nosso último episódio que foi lançado agora, que foi o de, provavelmente não o último para quem tá ouvindo, mas o último na nossa gravação agora, né, o de programação reativa. A programação arquitetura reativa, que também eu salientei a importância da gente estar trabalhando com uma visão stateless, né? O quanto que o stateless ajuda a escalar. E aí eu achei interessante que você trouxe esse conceito do stateless além da aplicação pro código mesmo, para as estruturas internas, né? Então, acho que isso é bem interessante porque simboliza o quão vilão o Estado pode ser de uma arquitetura realmente escalável, né? Não, com certeza. E quando você tem que lidar com o Estado dentro do mundo Elixir, você cria estruturas que encapsulam aquilo e fica bem explícito isso, né? Então, normalmente, a gente tem lá o conceito de você criar um processo, né? O mundo Erlang e Elixir, a gente fala bastante disso para poder... E aí a base da grande escalabilidade do Erlang, do Elixir, é essa ideia de você criar processos, não é processo do sistema operacional, são processos da máquina virtual, que são pequenininhos, que podem rodar de forma isolada, e você cria esses processos para encapsular esse dado, e aí você só consegue comunicar com ele, com aquele processo, através de mensagens, né? Fazendo o tal do modelo de atores, né? Em que você tem as mensagens que você manda lá para os processos para receber as informações e tal. E isso, segundo dizem muitas pessoas, que essa que deveria ser a orientação a objetos que o Alan Kay, por exemplo, estava descrevendo, com base no Smalltalk, nas outras linguagens e tal. E que essa abstração que a gente tem de objetos não era a que ele gostaria de ser. Então tem gente que fala, inclusive, que Erlang e Elixir que são linguagens orientadas ao objeto de verdade. Olha a polêmica aí, hein? Olha só! Porque aí você tem a passagem de mensagem e tal. Cara, essa parte, quando essa parte clica assim, você entende o que está acontecendo, aí você começa a entender, agora eu entendi por que tem uma concorrência fenomenal, você consegue ter milhões de usuários na mesma máquina conectados simultaneamente. Agora eu entendi por que tem alta disponibilidade e o servidor pode cair, um pedaço do código pode crashar e ele vai ser reiniciado. E aí você começa a entender um monte de coisa do runtime que não existe em nenhuma outra linguagem de programação. Por isso que eu acho que essa plataforma do Elixir, do Erlang, né? Quando eu tô falando da virtual machine, do runtime, é sempre das duas coisas ao mesmo tempo. Isso
só existe nessas linguagens baseadas no Erlang. Você não vai encontrar isso em Java, você não vai encontrar isso em C#, nenhuma outra linguagem, mesmo as funcionais. Você não vai encontrar isso em Clojure. Então, para quem está interessado mesmo em ver uma linguagem funcional com esse paradigma assim, bem pragmático de runtime resistente a falhas, vai adorar conhecer Elixir e Erlang. Legal, inclusive o que você citou aí a respeito dessa questão da comunicação entre os processos se dá por mensagens, volta ao gancho do reativo também, né? Uhum. Que um dos pilares do manifesto reativo é o software ser orientado à mensagem para poder atingir a resiliência e para poder se manter responsivo, né, às questões do usuário. Então, eu acho que a gente acaba até confundindo os conceitos porque são nomes diferentes para coisas muito parecidas, né? Que é o ato de você se isolar do estado e distribuir a carga da maneira mais eficiente. Exatamente. O paralelo até que a gente faz é pensar assim, olha, quando você está escalando uma aplicação, normalmente você começa a pensar em microserviços se comunicando com mensageria, né, através dessas mensagens aí que você não guarda estado, né, você passa a mensagem inteira, você não compartilha estado, você começa a quebrar em ser mais reativo e tal, e aí na verdade você já tem tudo isso na base da linguagem, na biblioteca padrão para construir as suas coisas, de uma maneira que não te penaliza também, isso é importante mencionar, não é porque você programa desse jeito em Elixir que você acaba sendo penalizado. Não, todo o ecossistema ali já está preparado para isso. Eu citei aqui essa coisa de processos e tal, mas dificilmente você vai criar um processo sozinho. Os frameworks web, de banco de dados, eles já criam isso para você, então você está lidando ali só com o que eles estão retornando, transformando aquelas estruturas de dados e mandando para algum outro lugar e tal. O importante é, você tem acesso a essa coisa de escalabilidade, de você ter essas mensagerias e essa coisa que a gente coloca quando vai arquitetar um sistema maior, mas você tem isso nesse nível micro do código que você está trabalhando ali. Interessante. E o que eu acho interessante disso é que, pelo que eu entendi, parece que em Elixir, esse sistema de mensageria e de comunicação e de independência entre processos é algo da VM. Eu não preciso trabalhar lá com uma instância Docker para cada modelo desse para poder ter essa escalabilidade, é isso mesmo? Se um processo crashar, ele tem independência nisso? Se um processo crashar, tem uma estrutura de árvore de supervisão, que se um processo ele é dono de outros processos, aí cada processo vai colocando, vai criando os filhos, né? E quando um deles crasha, você consegue configurar o que você quer fazer. Fala, poxa, eu restarto, ou eu desligo essa área toda do código, ou eu saio do sistema inteiro. Normalmente você vai reiniciar aquele processo. Obviamente, o que você estiver guardando naquele processo, provavelmente você vai perder, mas o que é legal é, você não vai perder o sistema inteiro, você não vai derrubar ninguém do seu site, ou derrubar alguma operação que tiver em andamento. Então, isso é animal. Então, por exemplo, tem coisas práticas que usam essa ideia de mensagens e a gente, né, um benefício prático nisso. Quando você tem um servidor web com Elixir que está respondendo um monte de gente, você, quando vai fazer o garbage, quando você vai, né, fazer o garbage collecting das estruturas que não estão mais sendo usadas da memória, você não precisa parar a VM inteira, o que normalmente nas outras VMs isso acontece, em Java, em C#, Ruby, Python, né? Tem diferentes estratégias que algumas VMs fazem para não parar a VM inteira, mas uma porção significativa dela para todo mundo que para de responder às requisições web, vamos limpar aqui, passar a vassoura aqui nas estruturas de dados, jogar fora a memória, liberar os espaços da memória, e aí a gente começa a atender as requisições. E de novo, no mundo Elixir, isso não acontece. O Garbage Collector funciona por processo. E aí, como você tem processos independentes, eles não compartilham memória, então você pode parar aquele processo só, limpar as variáveis que não estão sendo mais usadas, as porções de memória que não estão sendo mais usadas, e aí quando você fala para o processo continuar a fazer as coisas, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai lá na caixa de mensagem dele e vai falar, olha, alguém mandou alguma mensagem para mim? Mandou. Nesse meio tempo que eu estava parado? Mandou. E aí ele volta. O que isso causa? Você não tem variação de latência em requisições web de acordo com a sua carga. Então,
é muito comum você fazer um teste de stress testing numa aplicação Elixir, numa API web, e você não conseguir ter variação da latência. Você vai ter os mesmos microsegundos sendo respondidos, mesmo bombardeando a máquina de requests. A uma hora ele não vai aguentar mais, mas você vai ter isso linear, ao contrário de outros frameworks, de outras linguagens, em que você vai começar a ter uma degradação cada vez maior das respostas e vai aumentando a latência e tal, de forma normalmente, né, exponencial. Inclusive, é muito comum ter a galera de infra fazendo esse stress testing e aí reportar pra galera de desenvolvimento e falar, olha, eu acho que aquela tua API, o teu endpoint que eu tô batendo não tá funcionando. Deve estar só, sei lá, no Nginx ou no Apache. Porque eu tô batendo cada vez com um monte de requests e ele tá me respondendo com a mesma velocidade sempre. Aí você vai investigar, passa 1-2 dias, aí você vai ver, não, tá tudo certo. É a VM que tá segurando toda essa porrada, assim, de requests. Interessante. E dessa pegada da VM que você comentou aí, da distribuição de processos, da independência do GC, agora trazendo isso mais pro conceito do funcional e saindo um pouco do escopo exclusivamente do Elixir Erlang, a gente pode replicar um modelo desses com basicamente qualquer estrutura. Hoje é claro que talvez não com as mesmas características técnicas, mas utilizando uma arquitetura stateless distribuída, com distribuição de carga, porque acho que o modelo é muito parecido. A gente poderia chamar isso de uma arquitetura funcional, um modelo onde um módulo envia uma mensagem para outro módulo, não necessariamente microserviços, mas algo que distribuísse a carga entre instâncias. Por exemplo, uma micro JVM comunicando com outra micro JVM se comportaria de forma muito semelhante a dois processos que têm estados independentes dentro da VM do Erlang. Seria mais ou menos isso? Seria mais ou menos isso. Esses dois processos, eles não compartilham memória, então um só pode falar com o outro através de mensagem. Seria basicamente isso, sim. Você mandar uma mensagem através de um RabbitMQ ou, enfim, usar algum sistema de mensageria aí para mandar uma mensagem para outra VM que está lá do outro lado e aí tá guardando alguma informação que você quer fazer alguma interface e tal. Isso funciona assim. Esse modelo de atores, ele é tão útil para escalar sistemas que tem implementações, né? Em Java, você tem o Aka, que traz toda essa parafernália, né, entre aspas, desse runtime e tal, de funcional e tal, ele traz para dentro do Java. O C#, se não me engano, tem o Quasar, eu não vou lembrar exatamente o nome, mas são frameworks que tentam trazer essas propriedades aí do runtime do Erlang, enfim, tal, para dentro de outras plataformas e tal. Mas nunca fica tão legal assim, né? O interessante do Elixir é que só vai ter isso out of box, né? Então, em vez de ter que subir uma arquitetura, você tem isso a nível de código. Exatamente. Eu achei interessante porque tem um episódio que a gente gravou recentemente, provavelmente quando o pessoal estiver nos ouvindo já vai ter ido pro ar, sobre Vertex, que é um framework multilinguagem que roda sobre a JVM, que tem exatamente esse modelo de atores. E eu tô vendo muita semelhança na arquitetura, e aí isso só corrobora a visão de que essa arquitetura stateless, orientada à mensagem, nesse modelo mais reativo, acho que é o segredo para você ter eficiência numa aplicação altamente escalável e resiliente, né? Não, com certeza. Eu acho que funciona porque permite você escalar. Se você acaba criando esse contrato de enviar mensagens, é fácil você pensar o seguinte, falar assim, olha, agora, a partir de agora, então, ao invés desse pedaço de código lidar com isso, que ele recebe essa mensagem e devolve essa outra mensagem, eu vou substituir esse pedaço de código que está dentro da minha aplicação principal por um microserviço. Está acoplado no sistema de mensageria, mas está em outra máquina, ou está na nuvem, ou, enfim, seja lá o que for. Então, para mim, quando a gente fala de escalabilidade de sistemas e tal, mensageria é super importante, e aí esse conceito já está embutido aí em várias das linguagens funcionais, e no caso do Erlang Elixir está embutido já na virtual machine da linguagem. Jorge, como é que funciona consulta de dados externos? Consulta de dados externos funciona igual, você tem adapters aí o Erlang, na verdade, ele tem todo o TCP, todos os protocolos de comunicação, e você tem os adapters aí para bancos de dados, para sistemas de mensageria externos também, enfim, isso funciona bem, de forma bem... Elixir, Erlang, acho que não são consideradas linguagens funcionais puras, nesse sentido em que você, para acessar alguma coisa externa, você precisa colocar dentro de uma mônada, ou fazer alguma
tipagem especial. Não, você acessa e lida com isso, né? Não é que nem Haskell, que você tem todo o tratamento que precisa para acessar alguma coisa externa. Então fica bem fácil aí. Acho que a diferença é que você carrega, por exemplo, quando você acessa um banco de dados, todos os frameworks de adapters de bancos de dados, eles já instanciam uma série de processos que vão ser responsáveis pelas comunicações com o banco de dados, né? Então aquele pool de conexões, também a gente usa isso no Elixir, no Erlang, você consegue paralelizar várias dessas chamadas, porque as chamadas não compartilham memória, não tem erro de concorrência nessa parte, né? O race condition que a gente tanto teme aí, e você consegue, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, paralelizar isso, e se quebrar uma conexão, ele instancia de novo e tal. Então, fica bem performático até. E, Jorge, dentro dessa questão que a Iana levantou aí a respeito da parte externa, né? Eu acho que, assim, muito do que o pessoal que está nos ouvindo agora já deve ter pesquisado, quem tem interesse a respeito do tema, fala da não existência de efeitos colaterais, né? Eu sempre achei isso um pouco peculiar, para não dizer até prepotente por parte da visão pura do funcional, porque um software sem controle de estado, nem que seja um banco de dados, é inútil, né? É basicamente uma calculadora, que você tem que estar sempre reimputando os dados para ter a saída, né? Então, dentro de uma aplicação no mundo real aí, que a gente trabalha com banco de dados, com atores externos, como mensageria, como HTTP, gente inserindo o estado dentro do software, inserindo o comportamento, né? E principalmente o software inserindo o estado de volta, ou seja, emitindo uma mensagem, gerando efeitos colaterais. Como é que você faz para garantir aquela premissa que o pessoal tanto defende, que é a testabilidade? Porque a partir do momento que eu não tenho nenhum efeito colateral, a testabilidade é perfeita. Agora, quando eu começo a ter efeitos colaterais, esse conceito começa a ficar tão difícil quanto em um outro modelo naturalmente seria, porque você tem um estado para controlar. Então, até que ponto essa questão da ausência do funcional é melhor para testes dentro de uma aplicação de mundo real? Você pode ilustrar isso para nós? Não, você mandou muito bem, porque esse inclusive eu tenho um ponto de vista até um pouco polêmico disso, mas é como você falou, mundo real, software precisa lidar com o mundo externo, não tem como, você precisa que seja imprimir na tela, então você já tá criando efeito colateral aí. Você precisa logar, né? Imagina, você precisa logar, você precisa jogar informação no banco de dados, receber informação do banco de dados, não existe isso de uma aplicação funcional pura. E o que é legal do Erlang e do Elixir é que, pegando o histórico do Erlang, eles não criaram uma linguagem funcional porque eles eram acadêmicos do mercado, acadêmicos, né, de computação, e aí decidiram criar uma linguagem funcional. Não, eles estavam resolvendo um outro tipo de problema, a gente pode até entrar em detalhes depois, estavam resolvendo um problema, e aí, com as restrições daquele problema, eles viram que fazia sentido criar esse modelo de atores, e aí tal, e uma coisa foi puxando a outra, e até chegar na linguagem funcional. Então, o meu ponto de vista é que Elixir e Erlang acabam sendo uma linguagem funcional pragmática. Acho que esse é o ponto. Pragmática no sentido de, cara, você vai criar coisas do mundo real e, olha, tem aquela galera mais purista que fica se preocupando com efeitos colaterais e tal. Cara, beleza, não é a nossa galera. Aqui a gente sabe que vai ter que ter efeitos colaterais e a gente tá preocupado com algumas outras propriedades nisso. Então, acaba sendo muito mais fácil você ir pro Elixir, porque você não tem esse purismo, entre aspas, essa chatice, né, de ter que lidar com essa questão mais pura, mais matemática das coisas, e você segue o caminho natural, que é, vou ter que efeito colateral, preciso escrever no banco de dados, porque é assim que as aplicações são feitas. Então, minha opinião é que tem muita linguagem funcional que acaba sendo criado no mundo acadêmico, e o Erlang teve essa característica do runtime de ter sido criado por um problema de engenharia bem específico, bem complexo. Os caras resolveram isso lá na década de 80, e aí, acabamos por resolver isso através com essa linguagem que tem essas propriedades aqui, e aí depois foi ver que, essas propriedades servem para um monte de coisa bacana também. Então é um pouquinho diferente, eu acho, a motivação do Erlang e tal. Então eu acho que a gente não precisa se preocupar tanto em ter esse purismo todo. Ao contrário, né? Aqui a gente, com Elixir, Erlang, a gente quer construir coisas cada vez melhores e tal. Então a gente tá afim de ter efeitos colaterais sim, né?
Eu acho legal porque esse purismo ao conceito, ele é nocivo em qualquer cenário, né? Então, se você pega uma aplicação que o pessoal tenta ser purista na orientação a objeto, dificilmente você vai ter uma aplicação de alta qualidade ou que resolve efetivamente o problema. Porque certas premissas ali não são necessariamente úteis, elas estão só agregando peso, ou muitas vezes elas acabam sendo um empecilho. E puxando nisso o gancho, o que eu vejo é muitas linguagens indo pro lado do funcional. Inclusive o famigerado Java, trazendo lambdas, processadores de string, o Scala trazendo isso dentro da JVM, o Kotlin também trouxe isso forte em cima de alguns modelos. Kotlin, bastante. A gente até tem um episódio muito bom de Kotlin também, fica a recomendação para quem tá nos ouvindo. Dois. Dois, exatamente. E o que eu acho interessante aí é que, assim, dificilmente você vai ter uma aplicação puramente A ou puramente B, né? A gente acaba miscigenando conceitos, e até conceitos do paradigma procedural, boas práticas do procedural que a gente traz, para criar uma aplicação que, na prática, ou seja, sendo pragmático, é o que resolve o problema, né? Eu acho muito legal ouvir isso, porque até agora todas as visões que eu tive do funcional era tão purista que eu tinha medo que isso não fosse aplicável na prática, sabe? Eu vou ser sincero contigo, eu sempre tive um pouco de preconceito de aprender Scheme, Haskell, exatamente por causa desse tipo de discussão que a galera acabava criando e tal, mas era um preconceito besta meu também, tá? É uma coisa, aquela coisa meio guerrinha de linguagens e tal, né? Não deveria ter tido isso, mas eu era mais jovem, né, naquela época. Eu sei como é que é, eu já fui dessa maneira também. E aí quando a gente vai... E aí eu entrei no mundo funcional por causa do Elixir e entendi muitas coisas até do Ruby que eu usava, que eu gostava, que já era uma coisa mais funcional também. JavaScript também tem algumas coisinhas de funcional também que são bem... facilitam pra caramba na hora de você escrever código. E aí, por causa do Elixir, eu fui no mundo funcional e acabei entendendo também um pouco desse lado mais purista, assim. Mas, pô, eu sou super enviesado, né? Eu gosto bastante desse mundo Elixir, Erlang também. Posso contar um pouquinho qual que era o problema que os caras queriam resolver lá na década de 80? Porque acho que esse é um negócio diferente, assim. Claro. Manda bala, eu acho muito legal ouvir. Então, o pessoal do Erlang, eles tinham um problema que era o seguinte, eles eram da Ericsson, né? Uma empresa de telecomunicações, e aí naquela época um dos problemas que os caras tinham eram centrais de telefonia. Então imagina que você tinha hacks, cada hack você pensa que era um computadorzão cheio de interface para fios de telefone, de verdade, com interfaces ali, e você tinha hacks daquilo distribuídos em vários andares de prédios distribuídos pela cidade. Cada prédio desse, ou seja, cada hack ali seria um computador, você tinha vários computadores e você precisava conectar, né? Porque se uma pessoa tá ligando para outra, não necessariamente elas vão estar plugadas no mesmo hack ali, né? Obviamente, você vai ter pessoas em andares até diferentes ali do prédio, né? O fio de telefone da pessoa vai estar indo para andares diferentes do da outra pessoa que você quer ligar. Ou seja, os caras acabaram tendo que criar um ferramental e aí criaram uma linguagem de programação que permitisse eles a ter essa distribuição e essa mensageria através de computadores diferentes. Isso é uma coisa que é muito louca. Se for pensar, é muito parecido com o que a gente quer fazer agora com a web, em que você pensa que você tem pacotes de HTTP, dos navegadores acessando endpoints dos servidores, e você tem várias máquinas, né, vários servidores que atuam como um só, e aí você precisa plugar isso através de um load balancer, alguma coisa assim. E os caras resolveram isso na década de 80. Resolveram como? Criando esse runtime e essa linguagem, e aí essa propriedade, essas características, hoje em dia significam que você consegue, no mundo Elixir, atualizar seu sistema sem ter nenhum downtime. Isso é uma coisa muito louca, se você for pensar. E faz sentido, né? Porque no mundo de telefonia você não fala assim, olha galera, a gente vai ter uma janela de manutenção de telefone, vai ficar um dia aí fora, porque a gente tá trocando a versão do software que tá rodando nas máquinas. Não. Eu acho que a minha operadora não faz isso, hein? Hoje em dia tá complicado mesmo. Mas os caras conseguiam atualizar a versão do software sem dropar nenhuma ligação. E aí o jeito que é, quando a ligação terminava, aquele processo ou era excluído, ou ele ficava ali rodando com algum estado ali que ele guardava, e aí ele era atualizado pela VM. A VM conseguia fazer isso. E aí a outra coisa maluca que dá pra fazer com essa característica é você ter esses processos, eles se comunicam com mensagem e eles não compartilham memória. Ou seja, você consegue ter processos rodando em máquinas separadas, em CPUs separadas, em memórias separadas,
camadas se comunicando através de mensagens, através do TCP/IP que roda, e você, por exemplo, para aquele software que está rodando, não importa se aquele processo está na mesma máquina que ele, ou se está em outra máquina ali do hack, e com isso você consegue escalar sua aplicação em várias máquinas, sem mexer nada na sua arquitetura de código. Isso é muito louco, porque você já está usando esses conceitos de mensageria. Tá certo que eu estou mentindo um pouco, ter que alterar alguma coisinha, alguma configuração, mas você consegue falar assim pro Erlang e falar, olha, roda os mesmos processos aqui nessas várias máquinas, se comunica todo mundo via peer-to-peer, mensageria peer-to-peer, e pronto, roda aí e distribui a carga. Isso não dá para fazer em nenhuma outra linguagem, nenhum outro runtime. Eu achei muito interessante porque esse é exatamente o objetivo de uma arquitetura baseada em Kubernetes e Docker hoje, que é essa visão de você poder ir substituindo da replacement dos processos. Até a nomenclatura é muito parecida, né? Só que a gente tá falando num nível mais alto, tem um overhead maior, né? Porque é algo a nível de arquitetura, já são aplicações encapsuladas, não pedaços de código, né? Você já tem isso dentro da VM, você poderia até falar assim, a gente poderia até discutir, será que a gente precisa ter Kubernetes nessa nossa aplicação Elixir, já que você já consegue ter todas essas propriedades aqui dentro? Exatamente esse trecho que eu ia puxar agora, para fazer um gancho com essa arquitetura hipster que o pessoal tá trabalhando hoje, né? Que já tá virando mainstream, né? Trabalhar com Docker e escalabilidade baseada nisso. Até que ponto isso é bom e é ruim dentro de uma visão funcional como o de Elixir? Porque, por exemplo, essa questão da segregação, tecnicamente o Docker ele acaba isolando e isso tem alguma perda também, né? Você tem que estar abrindo porta ali para uma VM comunicar com a outra, você põe uma camada entre as VMs e talvez você perca alguma coisa nessa jogada, né? O grande lance de você usar Kubernetes, e eu até acho que você pode usar sem problema nenhum Kubernetes, mesmo já tendo suas propriedades, porque você tá usando Kubernetes para resolver um outro tipo de problema, né? Então, problema de você criar ambientes, padronizar esses ambientes, deixar um ferramental mais fácil, né, para os desenvolvedores criarem esses serviços novos, né, dentro da nuvem ali, né, que o Kubernetes tá cuidando. Os problemas que isso pode acarretar é o seguinte: se você tem Kubernetes e toda versão nova da tua aplicação, você remove todos os containers e aí cria eles de novo, você não vai poder usar esse conceito do hot deploy do Erlang, que é você atualizar o software sem ter downtime nenhum. Afinal de contas, você está destruindo aquela máquina virtual, né, e criando uma nova com a versão nova do código. Você tem que usar esse modelo de deployment, rolling deployment do Kubernetes e abrir mão... Do Kubernetes ao invés... Isso, exatamente. Abrir mão do Erlang. Sim. O que não é problema. Às vezes tudo bem, porque não é tão simples, não é tão trivial fazer isso no Erlang. Pô, se você está usando uma aplicação web, uma API que acessa um banco de dados e tal, poxa, usa o esquema do Kubernetes mesmo. Vai funcionar tranquilamente. É mais uma ferramenta na mão do desenvolvedor, né, cara? Não é uma questão de concorrência, não precisa ter monopólio nesse processo, né? Exatamente. Aí tem um outro ponto que eu acho que também você pode pensar assim, é o seguinte: essa ideia de ter Kubernetes, né, vou chamar assim entre aspas, dentro da VM, na verdade vai resolver outros tipos de problema. Por exemplo, se estourar uma exceção em algum pedaço de código, você não vai precisar desligar aquela máquina toda e reiniciar o serviço, ou às vezes apagar o container inteiro e recriar, porque você não confia mais naquela máquina e coisa e tal. Não, a própria VM rapidamente vai conseguir voltar ao estado normal das coisas e vai conseguir ser super confiável, né? Super resiliente. Então o Kubernetes está num nível de resiliência maior, essas abstrações do Erlang e do Elixir estão num nível menor, mas elas se complementam ali nesse sentido, né? Você consegue ter essa resiliência mais rápida ali dentro da virtual machine e tudo mais. Um outro detalhe nessa discussão é o seguinte: a virtual machine do Erlang Elixir, ela gosta de tomar conta da máquina, tá? É o padrão dela. Ela pensa o seguinte: olha, essa máquina aqui, legal, tá só pra mim. E aí ela começa a usar toda a sua memória RAM, começa a usar todo o seu processador. Inclusive, o padrão dela é deixar a CPU quente. Então, se a CPU não estiver fazendo nada, ela começa até a rodar algumas coisas para deixar ela aquecida, porque ela tá esperando uma paulada de requisições e tal. Isso é exatamente o mesmo problema que a gente teve no mundo Java quando começou essa arquitetura. Porque a JVM também nasceu num mundo onde ela estava habituada a ter uma máquina só para ela, né? E ela, hoje em dia, depois de muito tempo, ela está se adaptando para conseguir rodar em containers, né? Exatamente. Aí as ferramentas de deploy do Elixir, eles já te ajudam
a configurar a VM para diminuir não deixar a VM tão gulosa assim, para pegar a máquina inteira, porque afinal de contas, a VM, tanto do Java quanto do Erlang, como se fosse um outro sistema operacional, né? Você tem scheduler, você tem garbage collector, você tem coisa que restarta, você tem supervisão de processos e tal. Então é como se fosse, inclusive dá para rodar a VM do Erlang em cima da BIOS só, sem precisar de sistema operacional, mas eu nunca testei, eu só vi funcionando e tal. Puta, que incrível isso, cara. Dá pra rodar isso direto no bare metal, que o pessoal fala, né? Porque é como se fosse um sistema operacional. Já, como é que funciona a questão de gestão? Eu vi você falar bastante da estrutura de dados, a estrutura das aplicações. O que casa legal com uma aplicação dessa? Você aplica algum tipo de metodologia? Como é que funciona a mão de obra nessa parte de gestão? Nessa parte de gestão, a galera que está mais acostumada a trabalhar com Elixir é a galera mais de startup mesmo. Então, assim, normalmente a gente está falando aí de Scrum, nem Scrum hoje em dia. As startups que estão usando Elixir aí DevOps. É mais, exatamente, com DevOps, fazendo uma coisa mais Kanban, Continuous Delivery, e aí acaba trabalhando bem. Dependendo da organização que você tá, o pessoal às vezes deixa, por exemplo, tem empresas que estão adotando Erlang ou Elixir, e aí o pessoal de DevOps está acostumado só com a JVM. O pessoal sabe fazer deploy de JVM, sabe configurar a JVM, sabe tudo da JVM, só que não manja nada da VM do Erlang que tá lá, né, para ser mantida. Uhum. Aí, o que o pessoal tem feito os próprios desenvolvedores acabam se tornando mais DevOps do que o normal e suportando essa coisa de deploy, configurar a infraestrutura, os containers, ou deixar uma máquina física separada para rodar isso e tal. Então isso costuma funcionar bem, porque eu sou da opinião, e a galera do mundo Elixir acaba indo nessa linha também, de que desenvolvedor tem que estar preocupado lá com produção, né? Como que as coisas estão rodando lá também. Não é só para largar na mão do pessoal de DevOps, que aí não é DevOps coisa nenhuma, né? Aí é o modelo antigo de infraestrutura separada, né? Bom, a gente estourou um pouquinho nosso tempo, mas eu queria fechar com uma pergunta. Jorge, se eu conseguir fazer... Se fosse para deixar uma frase para quem nunca codou usando funcional, quer começar agora, ou já tem uma aplicação enorme e vai usar essa abordagem daqui para frente, qual que é a dica que você dá para a pessoa não fazer cagada? Rapaz, cagada é difícil, né? Sempre você vai fazer, né? Ainda mais adotando tecnologia nova, não tem como escapar. Se a gente não fizer cagada, não tem emprego pra galera de QA, né? Aí se você não fizer cagada, você não aprende, né? Então acho que a minha dica é essa, cara. Faça cagada, porque você vai aprender, não tenha medo aí de aprender um negócio diferente aí, uma metodologia tão diferente assim. Escolhe um microserviço aí, um serviço pequeno pra começar a molhar os pés aí antes de entrar nesse mundo. E sim, cara, faça cagada, cara, que é assim que a gente vai aprender. Olha aí, então. É assim que flui a vida. Se o cara autorizou, tá autorizado. Pode fazer cagada à vontade. Jorge, eu queria agradecer a tua participação aqui. Pô, volte mais vezes. Acho que esse episódio ele pediu, né, um episódio sobre Elixir, então a gente vai já agendar, se você topar. Precisamos falar sobre isso, que tem muita coisa que a gente pode trazer. Com certeza. Também agradeço vocês, hosts, por estarem aqui conosco hoje. E lembrando ao ouvinte que nós estaremos agora aí nos próximos episódios mais vezes por semana na sua timeline, trazendo episódios curtos e longos. Esse episódio é um pouquinho mais longo, porque ele é mais aprofundado, mas você tem semanalmente os episódios short tag, que são episódios de 20 minutos, 25 minutos, com temas um pouco mais rapidinhos pra gente ouvir. Aquele enquanto você tá fazendo, lavando a louça, você ouve esse episódio, ou quando você estiver dirigindo e tá no trânsito, daí você escuta os tags. Acho que fica mais fácil assim. Nos vemos então no próximo episódio. Tag abraços, tchau! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.